A pergunta que eu faço é o seguinte, para os três. Qual o real benefício dessa reforma para o povo brasileiro? Vou começar ali com o professor Mírcio Lima. Bom, eu acho essa reforma de suma importância, porque vamos unificar o sistema ortográfico. Todas as línguas têm o seu sistema único, o inglês, o francês, o espanhol, o alemão. E na língua portuguesa nós tínhamos duas ortografias, a ortografia de Portugal e a ortografia do Brasil. Então, com essa reforma, com esse novo acordo ortográfico, isso aí vai fortificar bastante a unidade da língua. Vamos ter só a língua portuguesa, que terá uma repercussão muito grande, por exemplo, nos organismos internacionais, na ONU, vamos acabar com as adaptações, com as versões, e com certeza vai dar mais prestígio à língua portuguesa. Ok, professor Tarcísio Cavalcante. Bom, eu concordo com a ideia da reforma. Realmente, a unificação ortográfica da língua portuguesa iria trazer muitos benefícios para a nossa língua, uma vez que os dois grandes países que falam português seriam unificados em termos de ortografia. Porém, eu posso observar que essa reforma ela não vai atingir todos os aspectos da língua e, de certo modo, é praticamente impossível, a não ser que se eliminassem, por exemplo, no caso da acentuação, todos os acentos. Então, nós pronunciaríamos de uma maneira e os portugueses de outra. Não haveria acento, quer dizer, em termos de acentuação. De modo que eu posso dizer que sou a favor da ideia, mas sou contra a forma como ela está sendo feita, porque não vai atingir todos os casos. Ok, Damião. Bom, eu tenho que concordar com os dois. De um lado, eu acho, junto com o professor Mírcio, que o Brasil precisa dessa reforma até para atingir outros mercados, no sentido de conseguir vender livro, conseguir escrever tratados comerciais junto com Portugal, no comércio internacional. Acredito que isso vai ser importantíssimo para o Brasil. Traz inúmeros benefícios para nós. Mas eu acho que é uma excelente oportunidade que nós teríamos de melhorar a relação ortografia, diminuir a quantidade de regras e de exceções às regras, diminuir a complexidade do ensino da ortografia. A gente tem uma oportunidade agora de tentar diminuir e não vai usar, porque vamos ter um prejuízo enorme de reedição de livros, de tudo no mundo, para atender a reforma, e a reforma é pífia, muito pequena. Merecia ser uma reforma mais ampla. Professor Mírcio, eu fico imaginando como quem inventa essas regras. Essas regras são muito interessantes. Por exemplo, toda palavra terminada em OAR não é acentuada, com exceção de tu coas e ele coa do verbo coar. Eu quero saber se acento vai cair, professor. Então, veja bem, havia esses acentos, hoje vai cair, não é, com o novo acordo ortográfico, para diferenciar do com as asas na mão. Na poesia, não é, fazia aquela ectilipse, cortava-se o M, com as, havia muito acento diferencial, desnecessário depois da reforma de 1971. Aí ficaram muitas palavras, pelo, né, pelos, ficaram várias palavras ainda com acento, e essas reformas todas caíram, inclusive o coa, coas caíram, né? Mas eu queria dizer o seguinte, que alguns gostam de dizer que não se trata de uma reforma. A reforma seria interessante se fosse mais radical, né? Fosse uma coisa mais profunda, simplificasse, como sugeriu o professor Tarcísio. Mas quando se trata de um acordo, tem que ceder, tem que ceder. Portugal já reclamou muito, demorou um tempo enorme para assinar esse acordo, exatamente por mudanças, por eliminação de consoantes que nem pronunciadas eram. Foi uma briga danada. O ex-presidente Mário Soares falou que era a briga do alecrim e da manjerona, para dizer que brigas paroquiais, brigas irrelevantes, não é? Mas se Portugal fez um recesso tão grande para uma reforma tão pífia, para usar a sua expressão, imagine se fizesse uma reforma mais radical, não é? Porque não haveria necessidade de tanto acento. Nós precisamos ter uma simplificação maior do emprego do hífen, não é? Mas, infelizmente, foi o que foi possível conseguir. Então, trabalhou-se muito em cima daquilo que havia discrepância entre os dois sistemas ortográficos. Mas não é uma reforma da língua. Mas é uma reforma o hífen saiu de algumas palavras e entrou em outras, né? Pois é. Simplificou em uns pontos e, por outro lado,
Micro-ondas, quando a vogal for repetida, não é? Anti-inflamatório, então haverá o IF, que não havia antigamente, né? Pois é. Anti-inflacionário. Mas em compensação, por exemplo, com R com S, ninguém usa mais IF. Mini reforma, o R vai ser dobrado, mini saia.